igreja que precisa voltar ao primeiro amor. A igreja de Esmirna. É a igreja que não cedeu a Satanás. A igreja de Pérgamo. Foi a igreja que se casou com Satanás. E a igreja de Tiatira, ela tolera o pecado. A igreja que tolera o pecado. Que nós não possamos mais tolerar o pecado. Porque Jesus, ele vem com tudo para essa igreja. Jesus vem com tudo para cima da igreja. É a igreja que tolerou o pecado. A gente vai ler ela toda. Ela é grande. É um dos maiores versículos que tem. E depois eu vou voltar e vou lendo ela aos pouquinhos. Um versículo por versículo. Tá bom? Nós vamos ler ela 2 vezes. Carta à igreja de Tiatira. Capítulo 2, versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor e a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança, e as tuas últimas obras, mais numerosa do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti, que toleras essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza. Não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem as coisas sacrificadas aos ídolos. Versículo 21, Gabriel. Eu lhe dei tempo para abandonar os seus pecados, porém ela não quer deixar a imoralidade. 22. Portanto, eu a jogarei numa cama, onde ela e os que com ela cometem adultério sofrerão horrivelmente. Farei isso agora, a não ser que eles se arrependam das coisas más que fizeram junto com ela. Matarei os seus filhos, e toda a igreja conhecerão que eu sou aquele que sobra mente e coração, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tanto quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai os que têm, até que eu venha. E ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Falei que essa igreja, Jesus chegou chegando. Essa igreja, Jesus não tolera mais o pecado. A gente estava fazendo essa série sobre as igrejas de Apocalipse, e em todas, pelo menos até chegar aqui em Tiatira, nas outras também, tem 3 coisas em comum, quase todas. A primeira, ele fala: eu conheço as tuas obras. Todas as cartas, Jesus vai falando: eu conheço as tuas obras. Ou seja, não há nada que você consiga, ou que você pensa, que você pode esconder de Deus. Ele já chega logo falando: eu conheço as tuas obras. Ele já neutraliza todo o argumento que poderá se levantar contra o que ele fala. Ele já diz: eu já conheço as tuas obras. A gente já fica neutralizado. Quando a gente vai querer argumentar alguma coisa, ele vai falar: conheço a tua obra, as tuas obras, te conheço porque eu sou do mente e coração. Acabou. Não tem mais nenhum argumento. Porque você vai poder falar: mas o meu coração, não conheço também o coração. Ah, mas o meu pensamento, não, também conheço o pensamento. Ah, mas aquela obra que eu fiz sem ninguém saber, eu também conheço ela porque eu estava lá. Não tem nem para onde esconder. E em outras, a de Esmirna não, mas em outras igrejas ele fala: arrepende-te. Sempre Jesus aparece como um bom conselheiro. Ele fala: arrepende-te. Ao que se arrepender, arrependei-vos, te arrepende. E por último ele fala: o que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por que o que tem ouvidos?
Porque nem todos que têm ouvidos querem ouvir. Nem todos que têm ouvido estão dispostos a ouvir o que o Espírito diz à igreja. Por quê? Porque a verdade dói. Por quê? Porque não tem entendimento. Por quê? Porque não se interessa pelas coisas de Deus. Então, quando ele fala que tem ouvido, ouça. Tem muita gente que não quer saber nada de Deus. Não quer saber nada de Jesus. Não quer ouvir o que o Espírito tem para falar. Todos zombam. Outros escarnecem. Então, Jesus ele fala, aquele que tem ouvido, ouça. Porque se você ouvir, você vai poder entender o que está acontecendo com você, porque nós aqui somos igreja também, e você vai poder se arrepender, e não vai ser julgado, não vai colher as tuas obras. Porque no final ele fala, ao vencedor, ele sempre dá algo em troca. Aquele que permanecer, aquele que for fiel, aquele que vencer até o fim, darei a coroa da vida, o maná da terra, o maná de Deus. Sempre tem algo que Jesus vai te dar que nenhuma outra pessoa vai poder te dar. Uma pedrinha com o teu nome. Sempre vai ser algo exclusivo, que ninguém na terra vai poder te dar. Só o Espírito de Jesus que vai falar ao teu coração. Só Ele que você, quando vencer, você vai poder ter. Vamos lá. Eu vou aos poucos para a gente poder entender. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve estas coisas, diz o Filho de Deus, que tem olhos como de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Essa é a única passagem de Apocalipse que Jesus fala, o Filho de Deus. Em nenhuma outra passagem ele se fala que ele é o Filho de Deus. Nenhuma outra. Ele é o Cordeiro, ele é o leão. Mas que Jesus fala, ele se apresenta. Nas outras cartas, ele sempre se apresenta de uma forma para cada igreja. Mas nessa ele fala, o Filho de Deus. Ou seja, que tem autoridade. O Filho de Deus. Que tem olhos como de fogo. Por quê? Porque Jesus ele é um fogo. A palavra do Senhor fala que nossos olhos são a porta da alma. Que através dos nossos olhos é a luz da alma. Não é à toa que quando tem demônios, que quando ele manifesta em pessoas, eles manifestam de olho fechado. Quando a gente fala do olho, ele já começa a queimar. Os olhos da gente é a luz, é a alma. Pode falar. Mas tem alguns demônios de classe alta que abrem os olhos, né? Que abre os olhos em cada. Cara, Então, quando eles começam a encarar, quando começam a encarar que ele vê, nós somos imagem e semelhança de Deus, quando nós estamos na presença do Senhor, que ele olha para a gente e começa a queimar, faz o fogo. Por quê? Porque quem está em nós é Jesus Cristo. E aí ele fala, os pés semelhantes ao bronze polido. Toda vida que você vê bronze, ele representa o juízo de Deus. O bronze é o juízo de Deus. Lá na época de Êxodo, Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze. As pessoas estavam sendo picadas pelas cobras, pelas serpentes, e para que elas fossem curadas, elas tinham que ir lá naquela serpente de bronze, e aí elas ficariam curadas daquele veneno da cobra. A serpente representa o pecado. E o bronze é a justiça, é o juízo de Deus. Então é o juízo de Deus sobre o pecado que cura.
pessoa se arrepende. Então, Jesus, quando ele vem com bronze, com os pés semelhantes ao bronze, ele vem com os pés semelhantes a um juízo, a um juiz, onde ele vai dar a sentença. Porque em todas as cartas de Apocalipse, ele dá uma sentença. Só que ele fala, aquele que se arrepender, ele não vai ter essa sentença. Jesus, quando ele veio na terra, ele sofreu, ele foi julgado, ele foi escarnecido, ele foi cuspido, ele foi humilhado. Mas quando ele volta em Apocalipse, ele volta sobre todo nome. Ele volta exaltado, ele volta como juiz. E ele vai julgar. Ele volta para colocar Satanás no lago de fogo. Ele volta para poder tomar a terra por 1000 anos. Ele vem exaltado, ele vem com autoridade. E aqui em Tiatira, que a igreja que tolera o pecado, ele já chegou fechando tudo, né? Como falar a linguagem de hoje. Chegou fechando tudo. Eu sou o filho de Deus, eu tenho fogo nos olhos e eu tenho a nação sobre meus pés, a qual eu vou julgar. E o meu juiz é justo. E misericórdia, Jesus. Aqueles que ainda não conhecem a verdade. Versículo 19. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. As tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Opa! Olha aí, Jesus. Pelo menos essa igreja, ela está numa igreja crescente. Porque a igreja de Éfeso, ela não tinha o amor. A igreja de Éfeso, ela não tinha essas boas obras. Conheço o teu amor, a tua fé, o teu serviço. Ou seja, era uma igreja que estava prosperando. Era uma igreja que estava crescendo em amor, em serviço, em obras. Porque quando ele fala que as obras de agora são maiores do que as primeiras lá, ou seja, é uma igreja que está começando a bombar. É uma igreja que está crescendo. E isso é bom. Jesus fala, Jesus conhece. Na área que você está crescendo espiritualmente, Jesus fala, eu conheço essa tua área. Eu conheço o que você está buscando. Eu conheço o teu serviço. Eu conheço o que você está querendo se limpar, se purificar, se santificar. Que você está querendo crescer em me conhecer. Eu conheço isso e é louvável. Versículo 20. Porém, tem um porém. Que na sua vida não haja um porém. Porém, tenho contra ti que toleras essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza. Não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Na igreja de Pérgamo tinha Balaão e tinha os nicolaítas, que faziam o povo a praticar a imoralidade, a prostituição física e espiritual e a comer de coisas sacrificadas. Aqui existe a Jezabel. Essa mulher Jezabel, provavelmente o nome dela não seja Jezabel, mas ela tem o espírito de Jezabel. Quem é o espírito de Jezabel? Vocês não precisam ir até lá, mas eu vou abrir aqui uma passagem sobre o espírito de Jezabel. Está em 2 Reis, 1 Reis, capítulo 16, versículo 29. Acabe, filho de Orim, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Orim, sobre Israel e Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Orim, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os outros reis antes dele.
como se fora coisa. Não somente ele andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios. E foi esta que serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificou em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominação, ao ponto de irritar ao Senhor Deus de Israel, do que todos os reis que antes fora dele. Você consegue